Em 26 de dezembro de 1966, um crime chocante aconteceu dentro da casa da família Ramsey. Décadas depois, o caso continua cercado de mistérios, teorias e perguntas sem respostas. Oi, meu nome é Gabi e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o caso da JonBenét Ramsey. JonBenét Patricia Ramsey nasceu em 6 de agosto de 1990 em Atlanta, na Geórgia, nos Estados Unidos. Seu nome era uma junção dos nomes dos seus pais, JonBenét Ramsey e Patricia Ann Ramsey, conhecida como Patsy. Ela tinha um irmão mais velho chamado Burke Ramsey. A família vivia uma vida confortável. O John era um empresário milionário e Patsy já havia participado de concursos de beleza, chegando a conquistar o título de Miss West Virginia de 1977. Pouco tempo depois, a família se mudou para Boulder, no Colorado, em uma cidade tranquila, onde ninguém imaginava o que estava prestes a acontecer. Desde muito nova, JonBenét chamava atenção por sua beleza e carisma. Influenciada pela mãe, ela começou a participar de concursos de beleza infantis e rapidamente passou a se destacar. JonBenét chegou a vencer títulos como Light Miss Colorado e outros concursos infantis, se tornando conhecida nesse meio. Segundo pessoas próximas, ela gostava de se apresentar. Para muitos, aquilo parecia apenas parte de uma infância diferente. Mas, mais tarde, esses concursos também se tornariam um dos pontos mais controversos de todo o caso. Em 1996, quando tinha apenas 6 anos de idade, ela já era considerada por muitos uma das crianças mais bonitas dos Estados Unidos. Naquele mesmo ano, durante o Natal, a família passou a noite toda reunida. Foi uma celebração tranquila e confortável, mas ninguém poderia imaginar que poucas horas depois tudo mudaria para sempre. Na manhã do dia 26 de dezembro de 1996, a Patsy acordou por volta das 5h45 da manhã. Ela se levantou e foi até a cozinha para preparar o café da manhã, mas ao se aproximar da escada, algo chamou sua atenção. No pé da escada havia um bilhete, e não era um bilhete comum. Ele tinha 3 páginas, e começava se dirigindo diretamente a John como Sr. Ramsey. No papel estava escrito que eles estavam com a sua filha e exigiam um valor específico de $118 mil. O bilhete ainda dizia que o dinheiro deveria ser colocado em uma bolsa marrom e que ele receberia uma ligação entre as 8 e 10 da manhã com instruções para entrega. Mas havia um aviso claro. Ele não deveria, em hipótese alguma, contatar a polícia. Caso contrário, sua filha sofreria as consequências. Depois de ler o bilhete, a Patsy corre imediatamente até o quarto da JonBenét. Mas ao entrar, a cama estava vazia, JonBenét não estava lá. Foi nesse momento que o desespero começou. Patsy começou a gritar, seus gritos ecoaram pela casa inteira. O John, que estava em outro cômodo, ouviu tudo. Ele correu até ela tentando entender o que estava acontecendo. Desesperada, Patsy mostrou o bilhete para ele. Ele leu e, sem perder tempo, ele tomou uma decisão, mesmo com a ameaça clara no bilhete. Ele pediu para que Patsy ligasse para a polícia. Antes mesmo da polícia chegar na casa dos Ramsey, a família já havia ligado para amigos próximos. Eles contaram o que estava acontecendo e pediram que fossem até a casa para dar apoio. Pouco tempo depois, por volta das 6h05 da manhã, a polícia chegou. Os pais explicaram toda a situação. O primeiro policial a chegar na casa foi Rick. Ele fez uma busca rápida pelos cômodos, mas não encontrou nada, nenhum sinal de arrombamento, nada fora do lugar. Mas havia um problema: a casa não foi isolada. Ela estava cheia de pessoas, amigos, conhecidos entrando e saindo. E sem perceber, aquela movimentação pode ter comprometido completamente as evidências. A detetive Linda chega na casa para ajudar nas investigações. Ela foi até o quarto da JonBenét, viu que a cama dela estava desarrumada e percebeu que ela tinha dormido ali. Imediatamente, ela fecha a porta do quarto da JonBenét e explica para o John que ninguém pode entrar no quarto.
Na carta deixada na casa, os supostos sequestradores afirmam que fariam uma ligação entre as 8 e 10 da manhã. O tempo foi passando, mas nenhuma ligação chega. Mesmo assim, John segue as instruções e começa a providenciar o dinheiro do suposto resgate. O John e seu amigo Flat estavam visivelmente nervosos, sem saber o que fazer. Foi então que a detetive Linda pediu algo simples, mas decisivo: que ele procurasse pela casa do topo ao porão. O John começa a andar pelos cômodos, olhando tudo, até que ele desce as escadas em direção ao porão, um lugar que parecia uma adega. O ambiente era escuro. Foi aí que ele viu um cobertor. Era o cobertor favorito da John Benet. Quando ele se aproximou, percebeu que estava embaixo. Era o corpo da sua filha, John Benet. Ela tinha fita adesiva na boca, cordas amarradas nos pulsos e no pescoço. Um pedaço de pincel havia sido usado para formar um garrote, uma espécie de mecanismo para apertar ainda mais a corda ao redor do pescoço. Quando viu a filha naquela situação, o John entrou em desespero. Sem pensar, arrancou a fita da boca dela, pegou o corpo nos braços e subiu correndo até a sala, pedindo ajuda aos policiais. Ao ver a cena, Patsy corre até o corpo e começa a chorar. Pouco tempo depois, a polícia retirou os pais da casa para que pudessem investigar o local. A residência foi isolada, agora oficialmente tratada como uma cena de crime. O corpo da John Benet foi levado para autópsia. O exame revelou que ela havia sofrido uma forte pancada na cabeça que fraturou seu crânio, mas ainda estava viva naquele momento e em seguida foi estrangulada. Oficialmente, a causa da morte foi determinada como asfixia por estrangulamento associada ao traumatismo craniano, mas os detalhes da autópsia revelaram ainda mais. John Benet apresentava marcas pelo corpo, nas costas, nos ombros, nas pernas. Além disso, havia sinais de inflamação na região íntima, o que levou à suspeita de abuso sexual antes do crime. Um DNA masculino também foi encontrado em suas roupas. Outro detalhe chamou a atenção dos investigadores. Havia abacaxi no estômago da John Benet, indicando que ela havia comido antes da sua morte. No entanto, os pais afirmaram não se lembrar de ter dado abacaxi para ela naquela noite. Antes que a cozinha fosse completamente limpa por amigos da família, a polícia conseguiu registrar uma imagem de uma tigela com abacaxi e leite sobre a mesa. Nela foram encontradas impressões digitais do Burke e da Patsy, mas nenhuma da John Benet. A polícia naquele momento não sabia exatamente por onde começar. Era um dia depois do Natal e muitos dos agentes estavam de folga. Desde o início, a investigação foi marcada por erros. A casa não foi isolada corretamente e várias pessoas entraram no local. Amigos da família circularam pelos cômodos e em um dos momentos mais críticos chegaram até a limpar a cozinha. Isso comprometeu possíveis evidências e alterou a cena de crime. Com o passar do tempo, a atenção dos investigadores começou a se voltar para dentro da própria casa e os pais da John Benet passaram a ser considerados suspeitos no caso. Mesmo diante dessas suspeitas, algo chamou a atenção. Os pais demoraram para serem interrogados formalmente pela polícia. Inicialmente, eles se recusaram a dar depoimentos separados, o que chamou a atenção dos investigadores. O primeiro interrogatório aconteceu no dia 4 de abril, cerca de 4 meses depois do crime. Durante esse período, enquanto evitavam prestar depoimentos formais, o casal passou a aparecer com frequência na mídia. Eles concederam entrevistas à imprensa, incluindo a CNN e outros veículos. Essas aparições dividiram opiniões. Para alguns, era uma tentativa de mostrar inocência. Para outros, o comportamento levava ainda mais suspeitas. Enquanto o comportamento da família gerava suspeitas, a polícia seguia tentando montar o quebra-cabeça, e foi durante as investigações que um detalhe chamou a atenção: o bilhete de resgate. Os investigadores descobriram que o papel e a caneta usados para escrever o bilhete pertenciam à própria casa, mas especificamente a um bloco de notas da Patsy.
Além disso, foram encontrados rascunhos do bilhete dentro da residência. Diante disso, a polícia solicitou amostras de caligrafia de membros da família, incluindo John e da Patsy. Os exames foram realizados para comparar a escrita com o bilhete, mas os resultados não foram conclusivos. Outro detalhe chamou ainda mais atenção: o valor do resgate, de $118 mil, uma quantia extremamente específica e que coincidia com um bônus de Natal que o John havia recebido pouco tempo depois. Isso levantou uma possibilidade inquietante. Quem escreveu aquele bilhete poderia ser alguém próximo da família, ou até mesmo alguém da própria casa. Muitas pessoas passaram a acreditar que o bilhete havia sido encenado. Outro momento que chamou atenção aconteceu na ligação feita por Patsy para a polícia. Durante a chamada, ela não menciona o nome da filha, repetindo várias vezes apenas minha filha de 6 anos, e ela relata um suposto sequestro, e em determinado momento a ligação é encerrada abruptamente. E a partir daquele momento a investigação começava a ser cercada de dúvidas e controvérsias. Com o avanço das investigações, o detetive Lou Smith passou a analisar o caso. Ao revisar as evidências, ele chamou atenção para uma possível entrada no porão da casa, uma janela quebrada. John afirmou que ele mesmo havia quebrado aquela janela meses antes após ficar preso do lado de fora da casa. Ainda assim, o detetive acreditava que alguém poderia ter usado aquela abertura para entrar na casa. A polícia, por outro lado, descartou essa possibilidade, considerando a janela pequena demais para a passagem de um intruso. Essa diversidade acabou dividindo ainda mais a opinião sobre o caso. Em 1999, um grande júri foi convocado para analisar as evidências e decidir se alguém deveria ser formalmente acusado pela morte da John Benet. O que muitos não sabiam na época é que o júri chegou a votar pelo indiciamento dos pais, John e Patsy Ramsey. No entanto, o promotor responsável pelo caso decidiu não levar as acusações adiante, alegando falta de evidências suficientes para a condenação. Essa decisão gerou mais controvérsia e aumentou o mistério em torno do que realmente aconteceu naquela noite. Até hoje, o caso permanece sem solução, e diante de tantas dúvidas, surgiram diferentes teorias tentando explicar o que realmente aconteceu com a John Benet. Uma das teorias mais conhecidas é de que um intruso teria invadido a casa naquela noite. O detetive Smith defendia essa possibilidade, acreditando que alguém poderia ter entrado pelo porão sem ser notado. Além disso, vestígios de DNA masculino foram encontrados nas roupas da John Benet e não correspondiam a nenhum membro da família. Para muitos, isso indicaria a presença de uma terceira pessoa dentro da casa. Mas essa teoria também levantava dúvidas. Como alguém entraria, escreveria um bilhete tão longo e sairia sem deixar rastros claros? Ao longo dos anos, diversos nomes surgiram como possíveis suspeitos. Pessoas que de alguma forma cruzaram o caminho da família ou levantaram dúvidas durante a investigação. Um desses nomes foi Gary Oliva. Com um histórico criminal, ele chamou atenção após escrever cartas com conteúdo perturbador. Em algumas delas, afirmava ter machucado uma criança. Há também relatos de que ele teria feito declarações para outra pessoa, sugerindo envolvimento no crime, mas essas supostas confissões nunca foram confirmadas e podem ter sido apenas tentativas de chamar atenção. Outro nome que também gerou suspeitas foi Bill McReynolds, amigo da família. Ele costumava se vestir de Papai Noel e esteve próximo dos Ramsey pouco antes do crime. Existem relatos de que ele teria feito comentários considerados estranhos na época, mas essas informações nunca foram confirmadas de forma concreta, e assim como no caso anterior, nenhuma evidência o ligou diretamente ao ocorrido. Outra linha de investigação aponta para dentro da própria casa. O comportamento de John e da Patsy levantou suspeitas desde o início.
O bilhete de resgate, escrito com materiais da própria casa, o valor exato de US$ 118.000 e inconsistências nos depoimentos, para alguns investigadores, esses elementos indicaram que o crime poderia ter sido encenado. Dentro dessa linha surgiram versões ainda mais específicas. Algumas teorias apontam para Patsy, sugerindo que o crime poderia ter ocorrido após um momento de estresse dentro da casa. Em certas versões, esse estresse estaria ligado a um episódio ocorrido naquela noite, como a possibilidade da JonBenét ter molhado a cama. A partir disso, teria ocorrido uma reação impulsiva que acabou saindo do controle. Nessa hipótese, tudo o que veio depois, incluindo o bilhete, teria sido uma tentativa de encobrir o ocorrido. No entanto, nenhuma dessas versões foi comprovada. Existe também uma das teorias mais debatidas e, ao mesmo tempo, mais controversas do caso. Nessa versão, o irmão mais velho, o Burke, teria se envolvido em um incidente dentro da própria casa. Algumas hipóteses sugeriram que naquela noite, JonBenét ainda estaria acordada, possivelmente na cozinha, onde foi encontrada uma tigela com abacaxi. A partir disso, acreditam-se que algo pode ter acontecido entre os dois, um desentendimento ou até uma situação comum entre irmãos, que de alguma forma saiu do controle. Segundo essa teoria, JonBenét teria sofrido um golpe na cabeça, o que explicaria o traumatismo identificado na autópsia. Diante disso, os pais teriam entrado em desespero e decidiu encobrir o ocorrido, criando uma cena de um suposto sequestro. Mas, assim como as outras teorias, essa versão nunca foi comprovada. Ao longo dos anos, surgiram teorias ainda mais polêmicas. Algumas sugerem que o caso poderia estar ligado a conflitos internos mais profundos dentro da família, incluindo situações que nunca foram comprovadas. Por isso, essas versões são tratadas com cautela, principalmente pela ausência de evidências concretas. Um outro detalhe que também gerou discussão foi o relato de uma vizinha. Ela afirmou ter ouvido um possível grito de criança vindo da casa naquela noite, o que poderia indicar o momento em que o crime aconteceu. No entanto, essa informação nunca foi confirmada com certeza, mas um ponto que permanece sem resposta. Décadas se passaram e até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu naquela noite. O caso da JonBenét continua sem solução, cercado de dúvidas, teorias e perguntas que permanecem sem respostas. E talvez o mais perturbador de tudo seja a possibilidade de que a verdade nunca venha à tona. O caso de hoje é um caso muito chocante e muito triste, porque até hoje ninguém sabe ao certo o que aconteceu com a JonBenét. A polícia errou muito nas investigações, os pais erraram muito, principalmente quando chamaram amigos até a casa, comprometendo totalmente a cena de crime. Esse caso ele é muito chocante, muito triste. Comenta aqui se vocês já ouviram falar do caso da JonBenét. Não se esqueça de deixar aquele like para ajudar aqui no canal e a gente se vê em um próximo vídeo.